Vamos à segunda pergunta. Quem responde é a Arilda e quem comenta é o secretário Regis. Essa pergunta tem dois eixos. O primeiro, estamos encerrando o ano com o índice de desemprego próximo a 2 dígitos. Esse desemprego continua crescendo em 2016? Segundo, manter o modelo econômico fortemente dependente de commodities minerais e do agronegócio, que nos torna reféns de fatos que não podemos controlar na economia internacional, não é um equívoco quando temos população, território e riquezas para criar um ciclo de desenvolvimento próprio, baseado no conhecimento e em produtos com maior valor agregado? Boa noite. Boa noite. Agradeço também a gentileza do convite e a oportunidade de poder dialogar, falar sobre os problemas do Brasil. Então, vamos à pergunta. Também vou fazer como a pergunta está em 2 eixos. Em relação ao desemprego, nós estamos com desemprego alto, porque a economia está crescendo pouco. A economia está crescendo pouco porque se investe pouco no Brasil. E quando se investe, o capital humano disponível não é capaz de trazer o desempenho que ele precisa, tem uma produtividade baixa, portanto, vai gerar uma competitividade baixa para o país. Desemprego e taxa de crescimento reduzida são consequências das decisões que fizeram gerar a capacidade de produzir de um país. Por que será que a gente tem pouco emprego? Porque a gente cresce pouco. Por que nós crescemos pouco? Porque nós investimos pouco. E por que nós investimos pouco? Porque nós não somos capazes de gerar os recursos necessários para financiar esse investimento. De onde saem esses recursos? Da própria economia. Na economia a gente usa a palavra poupança. Poupança é simplesmente uma palavra, um conceito. Seria o conjunto de um grupo de dinheiro disponível para ser investido com a expectativa de dar um retorno. Porque o nosso sistema econômico é o sistema capitalista. E esse sistema, ele é movido pelo interesse de gerar resultados, de gerar lucro. Não há problema nenhum nisso, se ele, ao longo, na esteira dessa geração de lucro, ele não produzisse tantas desgraças, tantos aspectos negativos, por exemplo, como o desemprego. Por que o nosso capitalismo produz desemprego? Porque nós não temos uma política de Estado, de educação eficiente, capaz de pensar no nosso cidadão como um que nasce com capacidade, aquele ali, daqui a 20 anos, vai ser um cidadão que precisa sobreviver e pode contribuir com a sociedade. Nós não temos política educacional. Cada um vai para um lado. Deve ter mais ou menos uns 1000 projetos de educação. Nenhum vai para a pauta. Se nós não educamos as pessoas, nós não qualificamos mão de obra. Se não qualificamos mão de obra, nós não temos mercado de trabalho capaz de sustentar um crescimento econômico. Então, nós estamos com essa taxa vexatória de desemprego, vexatória principalmente pelo ponto de vista social, do impacto e da significância disso para as pessoas, para os trabalhadores, para os pais de família que não estão conseguindo pagar suas contas, e, principalmente, olhando pelo lado econômico, a demonstração de incapacidade e ineficiência de todo o par. Em relação à nossa concentração, a expressão usada aqui foi nosso modelo econômico, eu discordo da expressão modelo econômico, porque o Brasil não escolheu esse modelo econômico, não. É outro viés, outro aspecto negativo da nossa política econômica, do nosso projeto de país. Se nós tivéssemos escolhido um modelo de ser um país especialista em commodity, que não tem problema nenhum ser especialista em commodity, desde que seja competitivo. Nada demais ser concentrado nisso. O grande problema é que nós chegamos às commodities por falta de opção. Foi porque nós não conseguimos diversificar a indústria, nós não conseguimos gerar um setor de serviço devidamente qualificado, com produtividade. Qual o setor que conseguiu se sobressair? O agronegócio.
Por quê? Porque ele vem sendo objeto de estímulo, de investimento, de apoio governamental, desde que eu achei que eu soubesse economia, quando eu entrei na Faculdade de Economia em 1981. Na época, o governo falava, só um minuto para eu concluir, o governo falava, nós tínhamos um presidente que falava assim, plante que o João garante. A turma aí que está aí com em torno de 50 anos vai lembrar dessa frase. Tá? Plante que o João garante. Ele garantia recursos para os grandes proprietários. Tiveram acesso, e nós criamos um setor de agronegócio extremamente competitivo, diversificado, internacionalizado, tecnologicamente aparado. Então, o agronegócio, ao contrário de ser uma demonstração de um aspecto negativo, para mim, ele é a evidência de que o Brasil é capaz de ter setores econômicos produtivos. Só é preciso ter esforço, investimento para chegar lá. Obrigada. Comenta, por favor, secretário. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A sua pergunta tem duas vertentes importantes nesse momento que o Brasil está vivendo. O primeiro aspecto do desemprego, que talvez seja o mais grave problema com o qual nós devemos nos preocupar. A economia, à medida que a economia se retrai, o desemprego avança, e avança alguns passos atrás da economia. O que eu quero dizer? Ainda que a economia parasse de cair hoje, o desemprego ainda assim continuaria a aumentar. Então, nós veremos o desemprego aumentando, certamente por alguns meses, a depender do caminhar da economia, por quantos meses, mas seguramente por, no mínimo, alguns meses. E os analistas apontam que deve alcançar ao longo do ano que vem entre 11% e 12%, o desemprego que há um ano atrás estava em 4,9%. Então, assim, se tem alguma coisa que os políticos, nós, né, que estamos no setor público, devemos nos preocupar nesse momento, em como, o que nós podemos fazer para evitar com que o desemprego seja ainda maior ou reduzir isso. E essa agenda passa necessariamente por equacionar as questões que hoje estão em aberto. Por exemplo, a questão fiscal. E o segundo aspecto do perfil da economia do Brasil. E aí, só para lembrar, concordando com a professora Arilda, alguns países que têm uma economia fortemente baseada em commodities, que são países desenvolvidos. A Austrália, por exemplo, que é exportadora de minério, o Canadá é um importante produtor de petróleo, o Chile, aqui do nosso lado, o país mais desenvolvido da América do Sul, é exportador de cobre. Os principais produtos do Chile são cobre, pesca, vinho, né, fruticultura. Então, são produtos básicos também. Tem uma economia muito menos diversificada que o Brasil e é um país mais desenvolvido. Então, nós podemos, sim, eventualmente, ser exportadores de commodities, e à medida que nós tivermos uma força de trabalho cada vez mais qualificada, porque imagine que fosse possível, e obviamente não montar um grande plantel de empresas altamente qualificadas, produzindo produtos de alta tecnologia, nós não teríamos quem trabalhar nessas empresas, porque nossa força de trabalho, na sua grande maioria, não tem um ensino médio. Então, nós podemos avançar com uma economia que tem essa base de commodity, mas que vai crescendo à medida que formos desenvolvendo nossa força de trabalho. A Arilda está me pedindo 30 segundos para dar só a estatística. Eu só para te dar as estatísticas. Olha a tristeza do nosso mercado de trabalho. Dos brasileiros que têm idade para ter o ensino fundamental completo, 55% têm.
Dos brasileiros que têm idade para ter um ensino médio completo, 45% tem. Agora vem a pior. Dos brasileiros que têm idade para ter o curso superior completo, 11,7% tem. Não tem mercado de trabalho que sustente. Só tem 30 segundos. Obrigada. Isso mesmo. Então, vamos agora de contrapartida ao desemprego. Quem responde é o Jorge, quem comenta é o Arlindo. Então, em contrapartida a esse desemprego, a crise demográfica da mão de obra qualificada para alguns setores. Como ajustar os rumos da educação e da formação profissional para atender essa demanda? Vou só colocar mais um número quando a Arilda falou. A indústria no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, caiu de 25%, 30% do PIB para hoje na faixa de 10% ou um dígito. Então, o Brasil é dominador de commodities, o Brasil tem minério de ferro, é competitivo, a Vale tem performance, mas a gente podia estar gerando emprego e crescendo a indústria para ser competitivo, tanto na commodity quanto na indústria de uma forma geral. O agronegócio é sucesso, mas a indústria como um todo ela está sendo esquecida e falta uma série de coisas, e falta competitividade, tributo, mas o que não pode faltar é capital humano, já que nós estamos falando agora o tema voltado para a educação. A gente tem, pelo menos, discutido muito que a gente tem que ter resultado seguro e sustentável. Isso vai ser possível através das pessoas. A conclusão de que no novo mundo, que começou em 2008 e está cada dia mais complicado, a gente tem que acreditar que o capital humano vai ter que fazer a diferença cada vez mais. Até no diálogo, para conseguir que as instituições que estão aí nesse debate, que não vai levar a gente a lugar nenhum, que eles consigam entender que as pessoas precisam, de fato, ser ouvidas com responsabilidade. Então, para isso, o ser humano tem que ser respeitado, a gente tem que ter ambiente de integração, de diálogo, com muita transparência para as pessoas se sentirem motivadas a ir para a escola. Estar na escola não é sinônimo de ter condição de estar na escola. Tem muita gente que tem condição financeira de estudar e despreza a oportunidade. E tem muitas pessoas que não têm condição e agarram essa oportunidade e viram caso de sucesso. Eu acho que a maioria deles são pessoas que na dificuldade encararam estudar com muita seriedade. A gente tem ido a escolas estaduais fazendo palestras, e a gente vê nos olhos das crianças o brilho, e a gente tenta traduzir para elas que elas podem, de fato, e elas vão ser parte do futuro do nosso país. Tá certo? Eu me lembro que em 1992, a gente tinha na nossa organização, mais de 50% do nosso efetivo tinha escolaridade abaixo de 2º grau, 1º grau incompleto, um ano de estudo. E naquela época, 23 anos atrás, ao invés de a gente trocar nossa força de trabalho, nós montamos um programa com o SESI chamado de Nossa Escola. Então, a gente investiu, inclusive levamos a escola lá para dentro da empresa e montamos estrutura de sala de aula para a pessoa estudar após o horário de trabalho. E o fator interessantíssimo que foi acontecendo ao longo do tempo, a partir do momento que as pessoas iam se formando, 2º grau, ela começava a querer fazer a faculdade. E o efeito colateral mais interessante, as esposas e os filhos começaram a criar um incentivo a pressionar os maridos para continuar estudando e depois buscar a faculdade. E a gente viu um sucesso, um crescimento nesse assunto. Isso foi um aprendizado muito grande para a gente. E a gente tem buscado, de fato, com esse entendimento, investir com cuidado, obviamente, e fazer com que as pessoas entendam que elas podem nos ajudar a fazer a diferença. E a gente, aqui na Grande Vitória, nós somos uma das poucas empresas que estão mantendo o emprego e por acreditar que, em conjunto, a gente pode, com sabedoria, fazer a diferença, mesmo nesse cenário complexo que a gente está vivendo no país. Obrigado. Bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que educação, né? Que essa educação que nós conhecemos aí foi montada para quê, professora? Foi montada exatamente para atender às necessidades da Revolução Industrial. Essa educação que nós conhecemos aí. Isso não é novidade nenhuma. Quem discute educação no mundo hoje
Diz, olha, não faz sentido mais a linha de produção fordista na educação como nós temos. E no nível de especialização que não atende mais às necessidades sociais e econômicas do país. Porque eu tenho um especialista em unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, e eu estou falando, obviamente, de um problema que eu tenho, mas que acaba refletindo em todas as formações. Em todas as formações. Nós fomos acostumados durante muito tempo na famosa formação em I. Eu vou ser especialista, especialista, especialista. Depois descobriram, olha, precisa ter algum tipo de interação. Agora vamos fazer formação em T. Então é superficial num monte de coisas e depois se aprofunda em uma. Depois, olha, agora essa coisa está ficando confusa, virou em Y. Né? Você consegue interagir com uma série de formações, mas em alguma coisa você tem que especializar. Cada vez mais o mundo precisa de formação em V. Nós conseguimos interagir. Mas a educação que nós temos não permite isso. Tenho aqui inúmeros colegas de formação profissional e inúmeros colegas que sofreram comigo em sala de aula, né? E é uma brincadeira que eu sempre fiz e você se lembra dessa brincadeira. Pelo menos atravessem o corredor para conhecer os meninos e as meninas da administração. Conhecer o pessoal da engenharia nem se fala. Os nossos economistas. Aí vai trabalhar numa empresa que é cheia de engenheiro. Olha a complicação, como é que eu vou interagir? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que educação nós queremos. Continuar com a educação fordista é um grande equívoco. É um grande equívoco. A educação tem que ser para a vida, e a educação tem que abrir oportunidades de participação social, econômica e política de forma sustentada. Ela tem que ser uma educação que me permita a educação continuada, que me leve à educação continuada, e não àquela formação segundo a qual recebi o diploma, esquece os livros, toca fogo nas apostilas, porque eu não preciso mais disso. O mundo mudou, e eu espero que a gente se liberte das quatro paredes que engessam a educação brasileira e a educação no mundo.